Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Papo de Empreendedor, proporcionado pelo Núcleo de Jovens Empresários da Assist. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Andresa, que vai apresentar melhor o que é a Assist e o que é um Núcleo de Jovens Empresários aqui de São Leopoldo. Olá, eu sou a Andresa. A Assist de São Leopoldo é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A gente basicamente é uma associação empresarial que discute pautas comuns para fortalecer as empresas da região. E a gente, como Núcleo de Jovens Empresários, apresenta o podcast Papo do Empreendedor. E esse podcast hoje está sendo apoiado pelas empresas nucleadas: Rita Pavone Advogados Associados, Percom Contabilidade, Soler Energia Solar, AC Real Imóveis, Virando a Terra, RMAC Assessoria em Desenvolvimento, Like You, Premia Pão, Hamper Performance Humanizada, Shambhala Centro de Terapias Integrativas, Gestão Imobiliária e V8 Ambiental. Então, hoje começando aí o podcast, já com o nosso patrocinador master, o Sicredi, e o tema de hoje vai ser comunicação para vendas. E eu vou deixar os convidados se apresentarem, nunca é demais ouvir quem está conosco, quem topou participar desse projeto. Então, posso começar por ti, Maicon? Pode. Vai firme. Bom, eu sou o Maicon, né? Eu tenho a empresa Almanac, que é serviços colaborativos, trabalho com vendas há 16 anos, e é a minha paixão, vendas, é o que eu faço, é o que eu gosto, e tive equipe de vendas, e hoje participo de muitos treinamentos, dou treinamentos, e a comunicação para vendas é algo que eu estudei e vou continuar estudando sempre, pro resto da minha vida. Né? É uma paixão, é uma cachaça, né? É uma cachaça. Quando gosta. Bom, eu me chamo Moacir, sou corretor de imóveis, hoje empresário, né? Sócio pela C Real Imóveis, eu vim do âmbito jurídico, sou formado em Direito, tive pós-graduação na área jurídica também, e somente depois fui fazer o curso técnico em transações imobiliárias. E hoje eu acho que o meu papel principal aqui nessa conversa é de ouvinte. Eu vim aqui para aprender, né? Tendo o Maicon aqui com a gente. Comunicação para vendas, para mim, é fundamental. Eu acho que na medida que a gente sempre precisa estar evoluindo, aprendendo sobre os temas, e ainda mais nesses tempos que tudo muda tão rápido. Então, vamos lá, né? Vamos tocar essa conversa. E por que o nosso podcast ele se torna diferenciado nessa temporada especificamente? Porque nós pensamos num formato de trazer alguém mega especialista na área para falar, e alguém que com certeza vai estar na posição de você que está ouvindo, querendo saber mais, tirando as dúvidas e trazendo seus problemas, né, pra gente poder discutir aqui. Tenho coisas vários. reais. Viu? Assim que é bom. E antes de tudo eu quero começar perguntando logo de cara, Maicon, o que tu aconselha para quem quer começar nessa jornada de vendas, tu que começou aí há 16 anos atrás? Bom, começar com uma jornada de vendas, primeiro tu tem que... Eu sempre falo para todo mundo que quer começar. Primeiro ponto para vendas, goste de pessoas, né? Gostando de pessoas, goste de se comunicar, goste de falar, e principalmente o bom vendedor é aquele que ouve, né? Eu brinco com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e eu falo para elas: vocês têm 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais, né? E fala menos. Perfeito. Então, o bom vendedor não é aquele que fica tagarelando, falando, é aquele que ouve. Por quê? Porque se nós quisermos ser efetivo numa comunicação, numa vendas, numa persuasão, a gente tem que entender quais são as dores que o nosso cliente ou a pessoa com quem a gente está tendo o diálogo, os problemas que essa pessoa tem, para aí sim trazer as soluções. E as soluções podem ser os produtos, serviços, projetos, o que envolver aquilo que tu tá negociando, aquilo que tu tá vendendo. Então, tu quer começar a trabalhar com vendas, estude primeiro, né? Porque existem muitas estratégias técnicas de venda, né? Recentemente, a gente participei de uma capacitação junto ao patrocinador master, o Sicredi, lá do bairro Feitoria, e aonde a gente trouxe as ferramentas básicas de vendas, né? Não só para o vendedor, mas quem trabalha com gestão de vendas. E quais são? Desde o início de um funil de vendas, né? Onde a gente entende como a gente capta o cliente, como faz a primeira abordagem, como ouve o cliente, como cria sintonia e conexão. Porque vender uma vez é fácil.
vender a segunda vez que é difícil, né? E isso só quem tá praticando vendas, praticando a comunicação, praticando persuasão. Persuasão diferente de manipulação, não confunda uma coisa com a outra, porque tu não tá forçando ninguém a fazer nada. Tu tá simplesmente dizendo, olha, tu tem um problema, a solução é essa daqui. Ou é uma das soluções. Você pode ter várias soluções para o mesmo problema, né? A gente não é limitado a ter uma solução somente, né? Então, traga essa solução, seja um especialista daquilo que você vai vender. Se você vai vender carros, seja especialista. Se você vai vender imóveis, seja um especialista. Ouça muito o seu cliente, porque ele vai te dar todas as respostas para te fazer o fechamento, que é o objetivo, um dos objetivos finais, né? Que é o fechamento da venda com o teu cliente. A negação do cliente pode ser um problema para o vendedor? Sempre é um problema a negação, que a gente chama de as objeções, né? E o que são as soluções? O que é o treinamento? Conheça o teu produto, entenda quais são as objeções e se prepare para ter as respostas mais adequadas para as objeções, que elas vão ter, é normal, né? O teu preço está caro, o teu produto estragou. Não é o momento. Não é o momento, né? Então, tenha preparado essas respostas. Então, ensaie, como nós estamos falando anteriormente, ensaie quais são os tipos de objeções que os teus clientes possam ter, prepare isso e aprenda, né? Eu fiz um treinamento, uma pós, recentemente, um dos professores era o Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street, né? E quando a gente faz o estudo de performance, taxa de fechamento, ticket médio, todas essas coisas que são indicadores de venda, ele tinha uma taxa de fechamento de 50%. Nossa. Né? Quem não entende de vendas pensa só metade, né? Só metade das abordagens. Isso é um número absurdo. 9% e acho um ano ótimo. Isso, 50% é um número absurdo, é uma taxa de fechamento altíssima, né? E o que ele traz? Traga essa necessidade do cliente, né? Escute ele, traga e tente fazer esse fechamento. E escolha bem qual vai ser o cliente que você vai fechar, né? Não adianta todos nós temos tempo escasso, né? A 24 horas vale para todo mundo que está aqui, todo mundo está nos ouvindo, né? Então, selecione bem aonde você vai despender seu tempo, né? Se é uma pessoa, um possível cliente que você percebe, vê que não vai evoluir com uma certa facilidade, dê a devida atenção, mas diminua o tempo de abordagem, diminua esse tempo. Por quê? Porque como o nosso tempo é escasso, a gente precisa optar, porque a gente também tem vida pessoal, né? Senão nós vamos trabalhar 16 horas por dia e dando volta e sem resultado. E para vendas, para qualquer profissão, processo, para tudo. É aonde nós conseguimos evoluir, trabalhar sem nos desgastarmos tanto. O Moa falou de 8%, né? Como nós, vendedores, reagimos quanto a isso? A gente aprende ou a gente sofre e desiste, né? Então, essa resiliência que vale para o vendedor, vale para engenheiros, para arquitetos, para apresentadores, para todo mundo, é como a gente aprende com a dor, com esse sofrimento. Porque o vendedor é aquele que escuta as dores, mas nós temos as nossas dores também. Como a gente lida com isso, né? Expliquei? Muito. Até duas partes que eu queria voltar ali na questão da persuasão, né? Isso eu sempre vou trazer dentro da minha experiência profissional, né? Na minha prática do dia a dia. Tu falou da persuasão. Eu vejo muitas vezes, não é questão da negação, mas, por exemplo, tu entender que a melhor solução que nós, como profissional, temos para determinado cliente não é a mesma que é o objetivo inicial do cliente. Eu quero tal imóvel, eu quero tal condições, eu tal aquilo. Eu sei da minha experiência, desde da análise da capacidade do cliente, do que ela precisa, tudo isso é diferente. E às vezes eu tenho que persuadir o meu cliente a fazer a melhor escolha. E ele não entende. Não é nem que tenha negativa, mas não é isso essencialmente que a gente vai trabalhar. Mas, é persuadir ele a buscar o melhor produto, a melhor solução para a dor dele, né?
E aí, essa é justamente nesse sentido também de tu estar evoluindo nessa técnica de comunicação, para a gente, além de ter empatia, saber escutar o cliente, é tu apresentar da melhor maneira que eu não crie uma barreira no meu atendimento, né? Como é que eu vou te dizer, sabe essa casa aqui que tu tá querendo? Pô, é muito longe do teu trabalho. Ou às vezes tu vai te endividar muito e ela tem um custo X, daqui a pouco uma solução intermediária, e eu tenho que passar isso sem criar uma barreira, uma objeção, né? Porque daqui a pouco eu tô querendo vender o que ela não quer, e não é isso. Cara, e isso pega muita diferença e justamente no tópico que a gente está trazendo aqui hoje. Comunicação para vendas. Aí tu fala de persuasão, né? Vocês falam, pô, persuasão. É treinável persuasão? E outra, quando a gente começa a falar assim, não sei como é que foi para vocês, né? Mas nós, como empreendedores, temos que vender, independente de qual for o nosso produto, nosso serviço. Nós somos vendedores. Talvez não antes de tudo, mas também somos vendedores. E surge muito ainda esse preconceito de não sabe fazer nada, vira vendedor. Vendedor comissiona bem e tudo mais. Como a gente está falando de coisas técnicas que tu precisa aprender, que tu precisa estudar para desenvolver a tua comunicação, desenvolver a tua persuasão e saber abordar o cliente da melhor forma como tu tá falando, né, amor? Até acrescentando isso, jogando para ti, como é que tu treina o vendedor que tem vergonha de ser vendedor? Porque hoje eu vejo isso muito, né? Tu tem um empreendedor imobiliário, tu tem um consultor imobiliário, as pessoas não são consultores de investimento. O corretor não pode ser consultor de investimento. O consultor de investimento é alguém credenciado dentro dessa área, né? Nós vamos tratar do investimento imobiliário, mas nós somos vendedores. Como tu capacita essas pessoas? Porque isso vai influenciar na comunicação delas. Se elas não sabem que são vendedores, como elas vão vender? Primeiro ponto, né? O corretor, o consultor, tem que gostar de gente, né? Todos somos vendedores, né? Indiferente da profissão, né? Todos. Porque todos temos um cliente e todos temos um fornecedor, né? Então, todo mundo trabalha com negociação. Como a gente vai treinar, e a gente estava discutindo justamente isso, quando a pessoa é muito técnica, né? E é inibida, tem uns limitantes ou algumas restrições, e como praticar isso, como fazer isso. E a resposta é justamente essa, tem que treinar, tem que praticar, tem que ter o gestor dessa pessoa que está entrando em vendas ou que está querendo se expor mais, porque vendas é exposição, né? Tu tá exposto o tempo inteiro. Então, a gestão tem um papel fundamental desse acolhimento, porque tu não pode simplesmente largar fulano, vai, agora é tudo contigo. Isso vai acontecer, mas no período que o gestor, ou as lideranças, ou quem está ajudando essa pessoa no seu desenvolvimento, falar, agora, a partir desse momento, você vai sozinho. Eu posso citar um caso de um vendedor que eu tinha, e o rapaz fala muito bem, né? E eu acompanhei ele em inúmeras visitas. No início, o que acontece? É uma evolução aos poucos. As primeiras visitas com clientes eu conduzia. A partir do ponto que eu enxerguei que ele já estava se desinibindo e ele estava observando como eu agia, como outros com mais experiência agiam, ele foi se destravando, sentindo mais confiança. Porque o que trava muito alguém que está começando, que é muito tímido, é a confiança, a autoconfiança, né? Então a pessoa começa a se sentir mais confiante, começa a se sentir mais segura, e o gestor vai liberando até que chegou um dia, nós estávamos para visitar uma empresa em Caxias do Sul, era uma primeira visita, ele falou, Maico, tá na hora, vamos lá. Eu falei, agora tu vai sozinho, eu vou te esperar aqui dentro do carro. Ele me olhou. Se apavorou. E agora é comigo, é bom. Eu falei, agora é contigo, né? Claro, a gente vai ver quem é o cliente que a gente tá visitando. Se daqui a pouco é uma conta-chave, também não dá pra dizer assim. Então é um primeiro cliente, ele que tá abrindo, ele que prospectou, ele que fez todo o negócio. Eu só ia lá como imagem figurativa. Então eu falei, agora é contigo. Então isso é um processo que levou 6 meses. Né? Não adianta nós pegarmos uma pessoa, um jovem de 18, 19 anos, que fez um curso, né? Fez uma pequena capacitação. Olha, agora tu é vendedor,
vai. Não é assim que funciona, Deus. né? Então, e quando a gente quer treinar alguém, tem que esperar que não é em uma semana que vai treinar, né? Então tem que contar com suportes, empresas que são especialistas em gestão de equipe, em gestão individual, em crescimento. O gestor tem que acompanhar ou a liderança tem que acompanhar o início para que esse processo seja gradual. Tu não consegue subir uma escada do primeiro degrau no 10, tu tem que passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, para chegar no último degrau. Então, é degrau por degrau. Como a gente sempre fala, né? Eu trabalhei muito tempo com o sistema Lean Manufacturing e a gente tem a questão da melhoria contínua. Então, como funciona? A gente sobe um degrau, estabiliza, sobe o próximo, estabiliza, até chegar... Na verdade, nunca vai chegar, porque a melhoria contínua é contínua, né? Sim. Então, tu vai chegar ao máximo possível na tua realidade, nas suas condições. Mas é sempre importante, quando subir esse degrau, subir o degrau nada mais é do que evoluir, dar a primeira evolução. Estabilizar, pratica, treina, né? Absorve aquele conhecimento. Quando tem uma derrota, perdeu um projeto... Também é um momento de aprendizado, onde a gente vai absorver, entender onde erramos, por que perdemos. O problema é do cliente, o problema é teu, o problema é da empresa, o problema é do produto. Entender isso e com isso, entendendo, melhorar. Subiu o degrau, estabilizou. Então... Essa estabilidade seria criar a rotina, né? Como dizem, pra tu treinar, né? Ter a rotina do treinamento, tu tem que ir pelo menos 5 vezes na semana. No momento que tu manter, né? Um mês, 2 meses, tu mantém aquilo na tua vida, né? A gente fala na linguagem popular, a gente fala entrar no sangue. Quando entrou no sangue, aquilo ali... Chegou na veia, agora é a veia do colaborador. Isso, quando entrou no sangue que tu já faz aquilo que tu aprendeu involuntariamente... Como dirigir um carro. Antigamente tu tinha que pensar para trocar as marchas, apertar na embreagem. Hoje não precisa pensar mais, porque virou automático. Então e é o que? É prática, é treino. E essa estabilização é justamente isso. Praticou todos os dias, entrou no sangue, evolui. Quando eu abri minha empresa, há 5 anos atrás, assim, qual é a situação? Eu vim já de ter uma experiência de vendas, de trabalhar meus clientes, fazer gestão desses clientes, de carteira. Eu tinha algo bem técnico, assim, que justamente fui pegando os treinamentos do caminho. E aí, quando eu abri, fui começar a lidar com pessoas, por exemplo, eu cheguei num platô de limite ali do que eu podia atender. Era uma época muito boa, a gente fazia muita captação, vamos expandir a empresa e agregar novos profissionais para trabalhar com a gente. E aí, na minha cabeça, foi um reflexo. Fácil, barbada. É o que eu sei, vou passar pro cara. O cara vai fazer igual. Assim, receita de bolo. E só vai. E aí que vem a paulada, né? Justamente aí que a gente deve buscar essa consultoria externa, né? Buscar essa ajuda de profissionais que são especializados nessa área. Porque aí vem a minha barreira, e talvez a primeira é a mais forte de todas, né? Quando tu começa, tu vai lidar com pessoas. E às vezes eu lidei com negócio, lidei com clientes, lidei com pessoas, mas de um ponto de vista diferente. Agora é toda uma dinâmica diferente, é toda uma experiência, uma bolsa de conhecimentos técnicos que tu tem que ter para tu gerir essa equipe, né? E aí vem daquela conversa, né? É um profissional que está muito mais tempo na praça, é um que está vindo verde, sem nenhuma experiência. Como é que eu vou criar um padrão de atendimento com diferentes características, né? E isso eu acho que não é não é do vendedor, e talvez não seja nem do gestor da empresa. E aí é uma lição de humildade que o cara vai ter, né? Cara, e como a gente vive numa cultura que prega muito aquilo de... tu nasceu pra isso. Tu nasceu pra, sei lá, jogar bola. Tu nasceu pra ser vendedor. Tu nasceu pra ser, sei lá, profissional da contabilidade. Tu nasceu pra isso. E despreza todo o caminho. Acham que as pessoas já são prontas. Não preciso treinar, eu sou muito bom nisso. Não preciso me capacitar, sou muito bom nisso. E vem muito de encontro, né? Ao que a gente tá falando de se entender no contexto que tu tá trabalhando, no contexto que tu tá aplicando. E isso, na nossa cultura, é algo que esquece, não existe, assim. Muita gente ainda pensa que eu nasci para isso, não preciso aprender, só seguir em frente e fazer. Na venda, isso é muito mais comum. Isso é muito popular, é muito comum. E como a gente fala hoje de comunicação, também nas formas das pessoas se comunicar. Elas acham que elas são prontas e aquilo que tu falou, eu achei aquilo maravilhoso de ouve, depois fala.
E muitas vezes as pessoas querem chegar falando, atropelando, porque eu sei, eu possuo conhecimento, então azar o teu, né? E que a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar isso na comunicação, propriamente. Como é importante esse assunto que a gente está trazendo de comunicar para vender. O que seria comunicar para vender? Pô, na minha visão, não sei a visão de vocês, mas comunicar para vender seria tu entender para quem teu produto e quando tu tá fazendo isso, né? Entender o contexto que está inserido para fazer essa comunicação. Eu acho que isso é o primordial, assim. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tô colocando uma coisa aqui pra galera, eu acho que faz total sentido, né? E eu colocaria dentro dessa comunicação, porque hoje a gente tá num mundo totalmente digital, Verdade. essa comunicação. Verdade. Porque a gente vende muito por dentro de um WhatsApp, de uma mensagem de texto, no Instagram, e é mensagem, e é vídeo. E será que hoje eu consigo transformar uma pessoa que faz essa venda pelo WhatsApp para uma venda presencial? Porque pode ter essa dificuldade das pessoas, porque às vezes as pessoas estão muito aqui dentro que elas não têm isso aqui. Isso aqui vai ser uma dificuldade. Muito. Essa aproximação, assim, da comunicação virtual para comunicação Presencial. assim. Essa Aí, troca... o que tu vê nisso dessa comunicação? Como é que ela vai se padronizar de um jeito que tu não vai ter fluidez, assim, nessas interações? Como tu acha que ela vai evoluir nesse sentido? Bom, primeiro, qualquer tipo de comunicação, seja ela virtual ou presencial, ela é relação humana, né? Então, hoje com o IA, tu consegue fazer todo um atendimento, né? Até dar um problema. Aí tu precisa de uma interação humana. Tu vai fazendo as perguntinhas, tu vai respondendo até chegar um ponto que... Ela não consegue mais responder travou, sozinha. por quê? Porque tu não programou ela pra evoluir a partir disso. Ela vai aprender com o erro e vai corrigir, vai... Sim. Só que vai chegar um ponto que, né, fazendo muitas questões, ela vai chegar e vai... Opa, travou. Nunca foi pensado sobre isso. Então precisa da interação humana. Mas isso vale muito para grandes negócios, né? A gente está falando de núcleo de jovens empreendedores que ainda estamos negociando direta ou indiretamente, né? Através do virtual ou presencial, né? E, claro, a gente vende muito, só que muito a gente tem que entender, que é o que tu comentaste antes, a gente tem que entender quem é o nosso cliente, aonde ele está, qual a cultura dele. Por exemplo, quem trata com comércio exterior, né? Eu trabalhei 10 anos com negociação na América do Sul. A primeira coisa que eu fazia era entender como era aquela região que eu ia vender, né? Por quê? Porque é muito diferente. Às vezes a gente está em São Leopoldo para vender para Caxias do Sul, é diferente, né? A gente tem que mudar. O vendedor, que isso ele é um ser muito adaptável. Ele se adapta com muita facilidade. Isso é comunicação. E precisa, né? Precisa. É uma necessidade de vender, eu acho que é isso. Tu precisa, porque para te criar conexão, criar relacionamento, a pessoa precisa se sentir confiante contigo. Então, tua linguagem tem que se adaptar. Tem negociações que tu tá conversando, né, com a pessoa que tá lá na operação de uma fábrica e depois, em uma hora depois, tu tá conversando com o presidente da empresa. E a tua linguagem tem que ser clara. Se eu pudesse deixar alguma coisa hoje aqui Deixa eu fazer uma interrupção. Prestem muita atenção nisso que o Marco tá fazendo aqui agora. Não, sério. Porque isso é uma coisa muito importante. Tá falando aqui, eu, né, ansioso pra poder falar isso que eu tô falando agora. Prestem muita atenção nisso, porque parem de ser arrogantes nas suas tratativas, no sentido de achar que vocês dominam tudo e todos, e ouçam isso que o Marco vai falar agora. Por favor. Bom, enfim, retomando. A gente... Na comunicação, o que é importante de verdade é a gente poder ser claro para qualquer pessoa. A comunicação efetiva é aquela que alguém que tem doutorado, entende aquilo que está falando, e a pessoa que está lá, né, operacionalizando tudo aquilo de uma empresa também entende, né? Então essa é a grande sabedoria de vendas e de comunicação. Se eu puder deixar algo aqui, é isso: se adapte à linguagem aonde todos que vocês estão se comunicando possam entender isso, porque a gente não... Vendas, para te vender uma ideia, um produto ou uma solução, a gente precisa fazer que a outra pessoa entenda aquilo que você fala. Então, a nitidez que isso que vai ser passado, ela tem que ser clara, simples e muito nítida. E a gente tem que sempre se certificar que aquilo que eu estou dizendo é realmente aquilo que vocês estão entendendo. Porque
ruídos de comunicação é muito comum. Quantas vezes a gente interpreta errado uma imagem, um texto, uma oratória, uma fala. O que eu vejo muito dificuldade na linguagem virtual, através de texto ou áudio, é a interpretação. Então, quando a gente trabalha com texto ou áudio virtual, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com coisas que talvez a gente está deixando um pouco de lado, que é pontuação, acentuação, vírgulas. E quando a gente fala em fala, é a mesma coisa, porque toda a nossa fala tem pontuação, acentuação e vírgulas. Então, isso é a clareza na comunicação. E o que nos dá uma grande vantagem na comunicação presencial nós estamos vendo um corpo. E comunicação... Leitura, né? O corpo fala, né? É o corpo. Na verdade, o que mais... A interpretação mais incrível para quem pratica, e treina e estuda a linguagem corporal é o que o nosso corpo está dizendo. E isso vai gerar... Tu vai entender se o teu cliente está disposto ou não a comprar. Se ele está aberto a receber tuas dicas, né, de casa em outro ambiente, em outro lugar, o melhor... Eu achei muito interessante o que tu falou, por quê? Porque tu tá explicando para ele a melhor opção. Por quê? Porque tu é um especialista no produto. Isso. Ele tá te procurando porque ele precisa de ajuda. Muitas vezes ele não sabe. Então, é justamente... E é entender... Tu ouviu a dor dele e tu, como se é um especialista, ele tá te procurando como corretor, como um solucionador de problemas. Ele tá te procurando para dizer assim, cara, eu preciso de algo. E eu queria isso aqui. Só que às vezes não tá muito nítido porque ele não pensou em todas as hipóteses e objeções que ele mesmo tem. E tu já tá analisando por quê? Eu sou um especialista. Eu sei, vem da experiência, eu trabalho com isso há 10, 20, 15 anos. Né? Então, é ouvir isso e poder transformar aquela dor numa solução. E como é que ele vai te indicar para uma outra pessoa quando tu faz diferente? Quando tu não faz exatamente aquilo que ele tá te pedindo. Vou te dizer que ele não vai entender, ele não vai... Olha só o que eu vou dizer, da minha experiência. Ele não vai entender que é uma solução para ele até depois de tu ter concluído a negociação e o cara tá com as chaves na mão e ele só vai entender depois que a solução. Às vezes tu encerra esse processo e ainda fica um... pulguinha atrás da orelha. E depois é que ele vai entender. E aí que ele vira esse cliente de retorno, né? E até tu tava falando eu vou passar numa situação de fracasso meu aqui, até para exemplificar o que tu tava falando. Eu sempre me considerei um corretor mais técnico, tá? Dos colegas ali, eu sempre... Isso um tempo atrás, quando se falava em rapports, falava assim, metodologias e tal, eu sempre busquei me informar. Porque eu justamente não tinha nada essa empatia. Nunca tive isso. Eu não sou uma pessoa que sai no boteco falando com todo mundo. Eu sou o cara quietinho no meu canto. Então, como preciso trabalhar com vendas, eu vou desenvolver as potencialidades que eu puder. E numa situação específica, eu e um outro colega, e chegou um senhor num plantão, que é raríssimo. Isso há 10 anos atrás, que dirá hoje, né? Mas o cara entrou dentro da imobiliária e disse o seguinte, eu quero esses terrenos ali. Puxou um papel e anotou o endereço. A gente buscou um sistema ali, era 2 terrenos no bairro mais caro de São Leopoldo, terrenos caríssimos, acima do preço, tudo aquilo. E aí a gente tem a base de comparação, sabe que aquele terreno está acima do preço, aquilo. E a gente foi trabalhar a estratégia para explicar para ele, ó, até aquilo. Eu trabalhei opções de investimento, retorno, para quem se direciona. Eu disse que o que ele poderia construir naquilo, qual seria o retorno financeiro, 1 milhão de estratégias. E eu quase estava fazendo esse cliente dormir. Ele olhava para minha cara, eu apertei a mão dele, na minha falta de experiência, eu não li o cliente. Ele tinha as mãos calejadas, grossa. É o cara que lida com a terra. E o meu colega começou a puxar o assunto com ele. Aí, o que o senhor faz e tal? Eu disse, eu trabalho ali, vendo banana. O senhor vende banana? Eu disse assim, eu tenho uma plantação de banana lá perto do litoral. E o negócio dele é vender banana. Eu não quero me delongar na história, mas eu senti o seguinte, o que ele queria comprar aqueles 2 terrenos num bairro bom para a filha dele construir a casa dele. Ele não está preocupado com investimento, ele não está preocupado com o retorno, ele não está preocupado em ser caro. A filha dele gostou daquela rua e ele quer comprar ali. Eu não tive essa leitura. O meu colega falou um monte de bagacerice com ele. Falou de onde é que faz, falou do jet ski, falou do aquilo, aquele outro. E o senhor emocionado com a conversa dele. Eu disse, tudo bem, a gente pode ir lá. Esse senhor comprou esses 2 terrenos com um saco cheinho de cheque. Porque era o que ele recebia lá
Eu não tive a leitura, o meu colega teve. Ele tava justamente preocupado isso. só de investir o dinheiro que ele Ele tinha quer recebido comprar um e negócio, deu. sabe? A dor dele era solucionar o negócio que a filha dele quer aquilo ali. E a gente não leu, eu não li. Mas dá falta de experiência, porque eu sei o que o cara quer. Quando o cara quer 2 terrenos no Morro do Espelho, no São José, eu sei o que essa pessoa quer. Sem nada. Eu tinha que saber que eu deveria ouvir o cliente. Aí talvez eu tivesse a solução que o meu colega teve, entendeu? Mas é aprendizado, né, essa conversão, a humildade vem com o tempo, né? Mas a gente tem que sempre se preocupar, justamente, ouvir para entender essa dor, para dar esse processo, como tu coloca, né? Então, ser um bom ouvinte e talvez o que o teu colega fez, ele adaptou a linguagem dele para esse senhor. Totalmente. Né? Então, quando ele adaptou essa linguagem para esse senhor, ele criou essa conexão, né? E isso que fez a diferença. Porque ele entendeu, né, a dor dele, porque a dor ele não estava pensando em investimento. O caso dele, né? Eu não estou comprando para revender ou construir para vender depois. Não, eu quero para minha filha morar. Um sonho, praticamente. Tu foi no fator emocional. Tu não tá usando a razão, né? E entender isso é muito importante. Por isso que eu repito, a linguagem, o vendedor é alguém que se adapta, né? E escutar com calma os problemas e o que ele quer com isso. Claro, tu vai adaptar às vezes uma melhor opção, mas só que tu vai ofertar. Se o cara bater assim, cara, eu quero isso. Tá bom, vou te vender o que tu quer. Mas sugiro também o senhor olhar isso. Não quero isso, cara. Então tá. Tem muitos que já vão hoje com a tecnologia, tu vai no Google ali, tu quer comprar dependendo do produto, a pessoa vai comprar um carro, ela sabe tudo sobre o carro, sabe quem é o fornecedor do pneu, do motor, né, da onde que veio, né? Então o papel de quem tá ali vendendo é ouvir. Todos vocês vendem no digital ou abordam no digital? Vocês três vendem, abordam no digital? Sim. Muito, não? Sim? Eu uso muito o digital para prospecção. Né? Prospecção. Mas sempre tenta levar pro presencial depois. Sempre. Porque os produtos com quem eu trabalho, né, eles têm que gerar experiência, né? Quando tu trabalha, por exemplo, com o mercado B2B, que tu tá vendendo para empresas, né? Então, tu precisa que a pessoa gere uma experiência, gere uma confiança e são com valores agregados alto, né? Dificilmente vamos comprar uma casa de 2 milhões sem olhar a casa. Não. Né? Então, tu precisa gerar isso. Então, claro, tem produtos que não. Tem produtos que a pessoa pode... vou comprar água, cara. Manda vir o fardinho, pronto. Resolvido. Não precisa tu olhar porque tu já conhece. Sim. Né? No meu perfil também, tipo, no meu modelo de negócio também, o papel da pessoa conhecer com quem ela está lidando, tu tem círculos de atendimento. Quando tu começa a trabalhar ali num nicho, numa faixa acima, tipo a confiança, a indicação, a presença de mercado, isso aí são fatores fundamentais. Por exemplo, se eu fosse trabalhar no nicho Minha Casa Minha Vida, de base mesmo ali, numa renda até, sei lá, 5, 7 mil reais, para produtos até 300 mil reais, eu trabalharia também com uma prospecção de internet, mas lidaria com muita gente. Um grupo enorme, com uma taxa de conversão bem mais baixa. Mas qual era o meu problema disso? Isso também é um modelo de negócio bem estabelecido, né? Tu tem escritórios que trabalham nesse perfil de atendimento. Mas qual a nossa questão? Eu volto lá para o que tu colocou no início. Eu entendi que é o seguinte, hoje em dia, daqui a pouco vai virar que nem um Renavão, o cara vai ter todas as informações do imóvel, vai contratar direto. Esse modelo não vai viver para sempre. O que eu penso é o seguinte, eu preciso vender esse primeiro imóvel para estabelecer a confiança do cliente, para me levar ele para minha carteira, para ele voltar aqui quando ele precisar trocar esse imóvel, para ele lembrar de mim. E eu te digo o seguinte, isso aí a gente fez uma análise assim, 80%, e não é um número jogado assim, são de clientes que retornaram. Os que não retornaram para mim, nossa, uma taxa são os que muito saíram alta, da né? cidade, cara. Tu pensa que loucura que é, todos eles voltam. Eu comprei, agora vende para mim. Vendi, eu comprei, agora minha tia vem comprar, daí os caras vêm traz a tia. E é isso o principal, sabe? E o meu problema com esse modelo de tu captar, de tu ter... Daí tu vai fazer toda a abordagem nas redes sociais, WhatsApp, só que daí tu fecha uma venda
e tu relega os outros milhares de contatos que tu teve, né? Tu não tá preocupado qual é o retorno que eles vão ter, vão falar de ti ou não. O cara me mandou lá e depois não falou mais comigo. E eu tenho essa preocupação na avaliação. Perco muitas vendas nesse sentido, mas aí é uma escolha de nicho, é a minha especialização. Eu trabalho atendo famílias, eu tenho retorno de clientes, né? É um cuidado com uma carteira específica. Para mim funciona que assim. O serviço hoje tem muita indicação, né? Com certeza. Então, por exemplo, eu ali no meu hoje, eu tenho muitos clientes que eles são consultores que trabalham em casa. Então, seus negócios são em casa, eles não têm uma empresa, então fica mais difícil de eu ter o contato. A minha relação hoje com os clientes eu tento fazer totalmente via mensagens, mas eu tento criar uma relação não só no texto escrito, e sim na conversa. Então, do tipo, eu sei que a pessoa, ela já não ela não pegou aquele texto ou não entendeu, então, quando entra em contato comigo pra tirar uma dúvida, eu já perdi, eu era bem mais inibida, assim, eu não gostava, e eu entendi que eu tinha que mandar o áudio explicando sobre aquilo, pra poder a pessoa sentir como é que eu sou, sentir como é que eu, né, tipo, saber o que a gente tá falando. E as pessoas ganharam confiança, sim. Tem muitos clientes que eu não conheço pessoalmente, que eu conheço eles da internet, né? Mas a gente conseguiu criar esse vínculo por mensagem de áudio. Mas eu acho que ajuda, né? Tipo assim, não é o melhor dos mundos, mas ajuda a gente, entrelaçar firmar essa confiança. Até deixa eu te fazer uma pergunta com base nisso aí. Essa é uma barreira que ela tá trazendo, que eu tenho, que eu sinto mais. Porque, por exemplo, o meu nicho, quando eu considero os produtos que eu trabalho, compra e venda, eu trabalho com uma faixa etária hoje, por exemplo, de 40 a mais. Sim, sabe? por causa de investimento de 1 milhão, de 2 milhões, hoje em dia, na maioria das vezes ainda, mas isso está mudando. É um público 40 a mais, tá? Esse público geracional da minha faixa etária e mais velha, ele tem uma comunicação por telefone, ele quer marcar uma reunião, isso vai mudar completamente. Eu já estou vendendo imóveis hoje do Minha Casa Minha Vida de vez em quando para nascidos depois de 2005, 2006, 2007. E aí, essas pessoas que não querem mais falar por telefone, as pessoas que não querem parar o trabalho para ir na tua imobiliária, não querem marcar uma reunião, como é que vai ser tratada a questão da comunicação e criar empatia com esse perfil de cliente? A primeira coisa, tu tem que se adaptar, né? O vendedor é um ser adaptável, né? Tu vai se adaptar à linguagem de quem é o teu cliente. Se o teu cliente é da geração Z, né? Se o teu cliente é dessa geração, o que a gente faz? A gente sempre vai utilizar o método de tentativa e erro, né? Mensagem de texto, mensagem de áudio. Eu acredito, né? Posso estar errado porque eu não sou o dono da verdade, né? Eu acredito que pelo menos uma interação para olhar no olho é importante. Nem que seja 5 minutos. Fala assim, ou reunir, que nem, eu tenho que fazer um evento para chamar todos os clientes, criar uma relação, um network. Posso estar errado? Sim. Né? Mas eu atendo pessoas mais jovens, né? Que seus 20 anos, 25 anos, e eu vejo, às vezes, uma necessidade deles conversarem também, pessoalmente, né? E ser ouvido, porque a interação social ela é importante, né? Por mídias e tal, mas nós, seres humanos, né? Se a gente pegar a história da comunicação, a história do ser humano, nós nos reunimos em núcleos, em aldeias, em pequenos, através de coisas similares, mas tudo tem a ver com comunicação. Nós evoluímos através da comunicação, tanto oral como escrita. Estão aí os livros que nos contam toda a história. Isso é comunicação, né? Quando a gente deixa um conhecimento escrito ou gravado ou em áudio, a gente traz essa evolução. Se não tivermos alguma maneira de registrar e criarmos esse elo mesmo com essa pessoa de 20, 25 anos, né? Eu acredito que a gente vai estar prejudicando muito o nosso desempenho como vendedor. Porque, querendo ou não, eu tenho uma filha de 20 anos e ela fala assim, pai, tu liga? Né? Tem aquela trend, né, no TikTok, o pai e o filho, como é que tu liga? Daí
assim, aí outra assim, Aham. né? Pai, tu liga? Eu falei, não, eu ligo. Por quê? Primeiro é meu tempo. Quanto tempo eu levo pra mandar áudio e escrever mensagem até a pessoa entender? Numa ligação eu resolvo em 2 minutos. Eu não consigo passar sentimentos numa mensagem escrita, né? É difícil. É bem difícil. Tu vai usar emoji, cara, mas, cara, nem todo mundo, eu, geração mais antiga, não vou entender às vezes o que é um bonequinho com um coraçãozinho. Às vezes eu não entendo, né? A minha filha vai me chamar de cringe, né? Mas tudo certo, né? Eu sou... Tá bom, aceito e vamos Eu lá. aceito, né? Vamos melhorar, vamos evoluir, tentar entender um pouco mais e tal. Mas eu sei que muitos que eu atendo, que eu converso, de 20, de menos idade até, eles querem ser ouvido também. Porque isso faz parte ainda, espero que mantenha, do que é ser humano. Pois é, né? Que Pelo menos a nossa esperança, né? Que é a interação, né? A gente não... Quanto mais isolado, mais difícil é para formar um líder, formar um bom profissional, né? E não adianta, ainda mesmo por mais remoto que as novas profissões estão aparecendo, eu trabalho de casa, tudo bem, mas mesmo assim tu tem que interagir, mesmo que a interação é por vídeo, vai ser por videoconferência, mas mesmo assim tem que ter interação, né? O que tá mudando, na verdade, é o método, como interagimos, mas a interação ainda permanece. Até desse modelo, eu penso o seguinte, não é minha competência, mas eu vejo quanto tu tem que ter uma presença no meio digital, tipo nos stories, no Reels, no YouTube lá. Será que também não é isso de criar, tipo, é um meio de tu te expor para tu ser familiar, né, aquele teu possível cliente, né? Pá, eu te conheço ali de tal lugar, né? Daqui a pouco o cara tá olhando ali por essa manipulação de algoritmos e tal. Aquilo de quem não é visto não é lembrado. Aquilo, exato. Mas aí o cara lá tá fazendo essa manipulação do algoritmo, faz a gestão de tráfego, aquele outro, e eu tô pensando num produto específico e de repente, o corretor tá lá na frente, mostrando empreendimento. Ele é da rua, será que essa é a presença digital que daqui a pouco vai criar vai ser novo padrão de criação de elo emocional, assim? Pode ser, né? A gente fala que as pessoas não querem interagir, a gente vive na época de maior exposição do mundo, né? Exatamente. Então, todos se expõem, às vezes as pessoas que se expõem não gostam de interagir com o vizinho, com um colega de trabalho que senta do lado, né? Pode ser um futuro, uma maneira diferente de comunicação? Pode. Se é uma verdade, não sei, né? O que eu sei é que todo mundo precisa se sentir inserido em algo, né? Quando a gente cria os núcleos, é por quê? Porque a gente tem ideias em comum e quer fazer alguma diferença em algo. E problemas também. E Temos problemas em comum. Então, e nada melhor do que compartilhar, né? Eu sou um defensor que nós, como seres humanos, devemos trabalhar na parte mais colaborativa, cooperativa, de compartilhamento. O individualismo, ele nos rebaixa ao que tem de pior no ser humano, né? O excesso de competitividade, quando tu utiliza mecanismos não bons para ser competitivo. E a gente entende que quando a união faz a força, juntos vamos mais longe, essas frases que o pessoal adora usar, mas é uma verdade, né? Os clichês que funcionam. Isso aí. Então, e realmente, né, a gente precisa unir forças, unir ideias, se unir, colaborar junto, aprender junto, né? A gente tem eu tenho de uma leitura que me marcou muito, que ele falava qual era a diferença do inteligente e do sábio, né? O inteligente é aquele que precisa sofrer para aprender. O sábio é aquele que observa, aprende com a observação e não pratica aquele erro. Porque tu viu que, se eu seguir aquele caminho, fulano, aconteceu tal coisa. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente colabora, promove interações, compartilhamentos de opiniões, de experiência, a gente faz o quê? O que é o trabalho do consultor? O consultor, a grande diferença dele é que ele encurta o tempo de aprendizado de uma empresa, de uma pessoa, né? A pessoa ia levar 3 anos para aprender, o consultor, olha,
se tu fizer isso, vai acontecer isso. Então, tu encurta o tempo de aprendizado. Tu dá sabedoria para o teu mentorando, para a empresa que tu tá atendendo, ou a pessoa. Tu reduz o tempo de aprendizado. E isso, o que é o maior ganho dela? Tempo. E a coisa mais valiosa que nós temos. Por exemplo, esse tempo que nós estamos aqui nunca mais vai voltar, né? Nós estamos dedicando aqui a coisa mais valiosa que nós temos, né? A coisa mais valiosa é a Ferrari que eu tenho na minha garagem? Não, eu não tenho uma Ferrari. Ainda! Nem sei se eu quero. Mas enfim, o que nós temos de maior valor é tempo. Por quê? Porque é a nossa vida. E nós só temos uma. Né? Então, aproveitar da melhor forma possível, aprendendo e com quem já viveu ou com quem pode nos trazer melhores experiências ou melhores práticas, nos ajuda a sofrer um pouco menos, né? Mas não que as dores, o aprendizado, ele é importante, né? A frustração, ela é muito importante para a nossa evolução. Mas quando a gente fala em indústria, comércio, serviços, tecnologia, que assiste e suas associadas, é reduzir o tempo de aprendizado, né? O amadurecimento da empresa, ele é mais rápido e ela consegue ter uma melhor taxa de sucesso ou de aprovação num tempo menor, né? E se eu, então, como sou um defensor do compartilhamento, da colaboração, da cooperação, né? E eu fazia sempre uma brincadeira, né? Assim, para finalizar. A gente tem que jogar menos ping-pong e mais frescobol, né? Eu tenho que jogar a bola pro companheiro para ele acertar, não para ele errar. Né? Então, quando eu vou jogar aqui, eu tenho que jogar da melhor forma possível para ele acertar. Porque vai ganhar quanto mais ponto nós fizermos juntos. Eu não quero provocar o erro dele. Eu não vou ganhar ponto quando o outro erra. Então, é algo que eu defendo. Então, quanto mais redondinho eu passar a bola pro meu colega, né, e melhor ele vai me devolver. E assim a gente vai trocando, jogando, indo para um lado para o outro. Que é diferente de um ping-pong que tu joga pro outro cara errar, né? Um tênis, outro esporte. No nosso meio, assim, tem vários modelos de negócio. Não é o meu, nunca entendi isso, mas tem que estimular a concorrência interna agressiva. Daí, olha, nós temos quem vender mais. Quando tu cria esse tipo de situação, às vezes, e eu não sei se é o objetivo em si ou a metodologia que é equivocada, mas quem vender mais aqui dentro vai ter o bônus X, vai bater o sininho, vai fazer aquele outro. Tu não está estimulando a cooperação entre essa equipe de vendas, por exemplo. Isso, para mim, tu incentiva outro tipo de práticas assim que é prejudicial para o teu próprio modelo de negócio. Às vezes, para tu prejudicar o outro, o colega vai fazer uma medida que acaba, inclusive, atentando contra o padrão de atendimento da própria firma, entendeu? Vou trazer vou trazer produtos ruins porque eu preciso trazer bastante. Vou vender qualquer coisa porque eu preciso de números de venda. E isso tá no não saber incentivar a competitividade dentro da empresa, ou é um modelo que não deve ser adotado nunca, né? A gente vive numa cultura onde a gente aprende a ser competitivo desde criança. Na escola a gente aprende isso. Nossos pais nos ensinavam muitas vezes a ser competitivo, em ser o melhor, e muito pouco em ser cooperativo, né? Então isso vem muito antes. Daí o que é isso na indústria hoje, ou nas empresas, é o reflexo, né? Então quando a gente na base começa a mudar, nossos filhos, né, menores, a metodologia das escolas mudam para trabalhar mais cooperativo, trabalhar em equipe, né? O Nicolas tem um negócio que é motivacional, trabalhar em equipe. Por quê? Porque essa geração foi criada tudo no competitivo, né? Totalmente, e a gente não consegue trabalhar, a gente enxerga às vezes o concorrente como um inimigo, e ele não é inimigo, ele é simplesmente um concorrente. E a gente podia trabalhar muito cooperando e ser muito mais fortes, só que eu enxergo ele como, não vou olhar para ele. Vai pegar meu cliente, né? Então, e quando a gente promove uma competição interna entre os funcionários,
Quando um funcionário não atinge as metas ou acontece qualquer coisa, tu, perdão da palavra, mata o funcionário. Isso é horrível, cara. Ele Isso vai destrói ele muito vai desmotivar, ele vai precisar de terapia, ele vai precisar de ajuda e provavelmente a empresa vai perder. E muitas vezes é uma boa pessoa, um bom funcionário, que se tivesse trabalhado de uma forma diferente, ele poderia ser daqui 1 mês, 2 meses ou 1 ano um excelente vendedor, um excelente profissional, diferente da área que... Às vezes é só o tempo também de desenvolvimento, É o tempo. Então, quando tu promove, toca o sininho, né? Metas batidas. O que eu defendo muito? Metas por equipe, né? Pela empresa. Porque o motor, não adianta um vender 1 milhão e outro vender R$1 e o objetivo da empresa era 2 milhões, cara. O objetivo não foi alcançado, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar... Quando a gente fala em processo, em entrega, a gente tem que sempre olhar o que está sendo entregue lá no final. O meio do caminho é o processo, né? A gente aprimora esse meio do caminho, mas o que interessa no final do mês, para manter uma empresa atuando, ela tem que ter faturamento. Faturou, ela tem que ter entrega, né? Então é tudo uma engrenagem, tudo caminha junto, tudo caminha como se fosse uma equipe. Eu cansei de ver empresas que eu atendo que setores brigavam entre si, botando a culpa no outro. Isso é bem comum, né? Isso é muito comum e quando a gente aponta o dedo culpando, a chance de nós acharmos a solução, ela reduz drasticamente, né? Mas quando a gente une setores diferentes, ideias diferentes, pessoas diferentes, em prol de uma solução, um problema que eles encontraram, a chance de nós acharmos uma solução aumenta muito, né? Por quê? Porque a gente está trazendo pessoas, ideias, culturas, aprendizados, experiências distintas, né? Por exemplo, aqui nós temos, né, contador, né? Temos pessoal de venda, né, o pessoal de liderança, né, o pessoal de marketing e vendas também. E cada um tem uma história, tem uma ideia. E se nós tivermos aqui no centro dessa mesa um problema, a chance de nós acharmos uma solução trabalhando os 4 juntos é muito maior, né? Diferente de cada um pega aqui e acha... Não, isso é competição. A minha solução é melhor que a tua. Não é, né? Ela complementa a tua. Ela ajuda a desenvolver a tua. Isso que eu defendo, né? E em vendas eu sempre vou defender isso. Perfeito, cara. E não sei se o Moa quer trazer mais alguma dor. Não, não só pensando nisso aí, até da concorrência, por exemplo, às vezes nesse desespero de uma empresa se sobressair, né? Se colocar acima, tu atenta contra o mercado em si, né? Às vezes pega dentro de uma cidade de São Leopoldo aqui, quantas imobiliárias tem? Se todas elas entenderem que são inimigas e são concorrentes, tem várias pautas que são de todas elas que elas não vão alcançar porque não estão unidas. E às vezes, eu me lembro uma coisa muito específica na questão da enchente, que eu fui totalmente contra. Em algum momento alguém achou que deveria anunciar os imóveis dizendo, esta casa aqui não foi atingida por enchente. Daí, essa casa aqui está longe da enchente. A casa aqui... Isso tu atenta quando o próprio mercado me diz qual corretor poderia prever que quase 80% da cidade ia ser atingido pelo água. Tu nunca vendeu uma casa fora desses bairros que não foram atendidos? Então tu não faz isso. Porque tu não pode sequer garantir que essa casa um dia não venha ser atingida por outra questão natural, né? A pessoa tem que entender que tipo, o mercado ele deve ser administrado com ética, cooperação, e que nós não somos inimigos, né? Mas eu acho que era dentro disso que tu pautou, né? Perfeito. Acho que fazendo uma recapitulação assim pra gente sintetizar esse episódio, e sempre vai ser uma porta aberta para esses 2 convidados que tiveram aqui hoje, mas o vendedor ele não nasce pronto. Um vendedor, ele é treinável. Tem algo que tu falou que me marcou bastante também, que é que eu preciso escutar muito mais do que falar, que eu preciso entender o contexto. E, cara, por último, assim, uma contribuição de você sobre o episódio. Se tivesse aquela questão de... Se tivesse que contribuir com a última coisa pra gente encerrar o capítulo e a galera, né, ficar eufórica pelo final, o que vocês deixariam, assim, pra quem tá começando vendas, para quem está aprendendo cada vez mais e para quem já é expert em vendas? Em comunicação para vendas especificamente. Né? Olha, o que eu diria para quem está começando, ou quem já é experiente, já tem uma grande jornada, jamais
deixe de buscar conhecimentos novos, se mantenha aberto para novas maneiras de atuar, né? E principalmente, né, como evolução como profissional e como pessoa, se entenda. Olhe, né, desperte dentro de si aquelas dores, os problemas que você encontra, porque a gente realmente vai praticar a empatia quando a gente se entender melhor, né? Quando a gente tiver uma maturidade de sim, eu realmente senti, porque frustração existe, dores existem, e ansiedade é normal, esse nervosismo, mas o que como a gente lida com as dores, com as frustrações, com as ansiedades, é o que vai fazer a diferença. Então, o que eu diria assim, jamais seja resiliente, busque, mas se entenda, né? Entenda quais são os teus limites, dê valor ao seu tempo, né? Valorize isso, valorize o tempo de trabalho, o tempo com a família, o tempo de lazer, valorize isso e aprenda com isso e trabalhe da melhor maneira possível. Aquela pessoa que fala pra mim, correria, eu não parei 1 minuto, eu olho assim, tu tá fazendo alguma coisa errada, né? Se tu tá ansioso o dia inteiro correndo e tu tá vendo que não tá dando resultado, revisa, entenda a sua rotina, porque a gente precisa trabalhar com menos ansiedade, com mais respeito a si, porque aquele tempo passou. É o teu tempo. Então valorize isso. Preciosíssimo. Perfeito. Eu tenho até vergonha. Né? Vou dizer o que agora? Não, mas eu penso nesse sentido, né? É nesse sentido, é justamente tudo que ele disse está absolutamente correto. E o que a gente recomenda é o seguinte, humildade também para ouvir as pessoas que são técnicas e são especialistas nas áreas. Com certeza. Não assuma saber de tudo, que senão o negócio não anda. E depois fala com o profissional da comunicação ali, fala com o pessoal do marketing, fala com o pessoal, com o teu contador. Não existe alguém que seja tão amplo assim nas diversas áreas que compõem o empreendedorismo, né? Sempre com humildade, né? E sem ansiedade. E é por isso que a associação está aberta hoje, as portas, o Núcleo de Jovens tem as portas abertas para receber e a gente poder trocar essas ideias. Eu acho que é isso que faz a gente se desenvolver também, né? É importante a gente ter esse contato, saber o que o outro já passou, trazer os nossos problemas e compartilhar isso. É um tempo gasto e às vezes não precisa gastar nada, né? Pra gente conhecer o erro dos outros e aprender com o erro dos outros. A gente agradece muito a presença de vocês na nossa conversa, que eu acho que valeu muito a pena, né? Espero que possamos ajudar vários empresários por aí que estão iniciando como nós, né? Pequenos ou grandes, né? A minha empresa hoje já tem mais de 35 anos. Viu? Sempre ajuda. E se ajudou o nosso convidado que tem dúvida, com certeza ajudou quem tá assistindo. Né? Mas como jovem empresária mesmo, menos de 5 anos, eu acho que vale cada palavra. Muito obrigada. Perfeito, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. De novo, as portas estão abertas. E para você que está assistindo, nosso muito obrigado. E se você não conhece e assiste ainda, vem conhecer aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Valeu!